Aleluia, glória a Deus. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima, sobre ele. 27. E via como a cor do mar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aleluia. Pode subir para o 2, verso 1. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Capítulo 3, verso 10, continuando no 3, verso 10. Aleluia, Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Bendito seja Deus. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Último, 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Exaltado, louvado, honrado, adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu meditava no livro de Ezequiel, vem à minha memória que Deus poderia falar com Ezequiel em qualquer lugar, em qualquer outro lugar, mas Deus escolhe falar com Ezequiel às margens do rio Quebar, no meio dos exilados. Não foi na cidade, não, foi lá às margens do rio Quebar, no meio de um povo que estava no exílio. E a palavra nos diz que ali os céus se abriram para Ezequiel. E agora Ezequiel tem visões. Que coisa mais linda devia ser você olhar, os céus se abrir, e aí você ter visões daquilo que um dia você almeja estar lá. Ezequiel já via. Aleluia. No capítulo 1, no verso 28, ele diz que ele via algo como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dias de chuva, e que era assim o resplendor ao redor, e que esta era a aparência da glória do Senhor, e que ele, ao ver isto, ele cai com o rosto em terra, e ouve a voz
de que fala. Amém? Aleluia. Agora nós vamos entrar no texto. Ezequiel capítulo 2. E esta voz me disse: filho do homem, fica em pé, coloca-te em pé, fica fronte comigo, que eu quero falar com você. De pé, em pé que Ele quer falar com você, em pé que Ele quer te ver dando glória, em pé que Ele quer te ver louvando. Está difícil, está na dificuldade, está no sofrimento, está na angústia, está na dor. Fica de pé, fica de pé, olha para mim de pé, para você ver a minha glória. É de pé, fica de pé, que eu falarei com você. Às vezes, irmãos, Deus nos tira de um lugar em que nós queremos ficar. Talvez para nós seja cômodo, nós já nos acostumamos com aquele lugar, mas Deus nos tira para nos colocar no lugar onde precisamos estar, aonde Ele precisa que nós estejamos. Foi difícil para mim entender a minha saída de um outro ministério para estar onde eu estou hoje. Foi difícil, confesso que foi difícil, mas hoje eu vejo que Deus me tirou de um lugar para me colocar em outro lugar, onde eu deveria estar, onde queria Ele que eu estivesse. Aleluia, para glorificar o Teu santo nome. E eu já quero te dizer nesta noite que o processo dói, o processo confunde, nos causa vontade de desistir, nos causa vontade de parar. Ezequiel sentiu vontade de parar. Se você ler todo o livro de Ezequiel, que é a coisa mais linda, você vai ver, ele desanimou, ele quis desistir, mas Deus falou para ele: ei, filho do homem, te ponha de pé, eu quero falar com você. Aleluia, glória a Deus. E Ezequiel, ele estava sentado às margens do rio Quebar, e ele olha de um lado, ele olha para o outro lado, e ele vê um povo todo desanimado, um povo que não quer louvar, um povo que não quer adorar, um povo que não quer vir para a igreja, um povo que chega na igreja e não quer abrir a boca para glorificar. Ezequiel começa a desanimar. Aleluia. Ele olha e vê um povo frio, tomado por uma frieza espiritual. A sua boca não abre para dar glória. Aleluia. Isso eu trouxe para os nossos dias. Mas Ezequiel viu isso também lá. Olha isso. Ele viu isso. Ele viu um povo totalmente desanimado, longe do fogo da presença de Deus. E Deus falando: ei, coloca-te de pé, que eu quero falar com você. Aleluia, glória a Deus. Ficaria de pé, pastora? Deus te chamando, te coloca de pé, que eu quero falar com você. Nesta noite eu quero falar com você. Aleluia. Mas Deus está dizendo nesta noite que Ele vai usar você como profeta nessa terra. Aleluia. Ele vai te usar para louvar, para adorar, para glorificar, para pregar, para levar o Evangelho de verdade. Olha, da hora que nós chegamos aqui até agora, eu acho que Deus se agradou muito, porque estivemos de pé e estamos de pé na Tua presença até agora. Muito lindas as adorações, os louvores. Aleluia. E é isso que Deus quer. Não importa que esteja 2 ou 3, aonde estiver, ali eu estou no meio de vós. Então sinta a presença do Senhor, sinta a presença do grande Deus aqui, passeando na casa, do seu lado, te curando, te purificando, te libertando, falando para você: fica de pé, que eu vou falar com você. Aleluia.
Escuta bem o que a voz de Deus está te dizendo. Levanta-te, põe de pé, eu quero falar com você. Aí você fala: Senhor, mas eu estou sem forças. Senhor, eu fui trabalhar e tive um dia atribulado, eu estou cansado. E Deus está falando ao seu ouvido: se coloca de pé, que eu quero falar com você. Mas Senhor, o sono está forte, o sono está forte, eu estou cansado, Senhor, a minha vida está difícil, o meu lar está complicado, o meu relacionamento está abalado. E Ele está falando para mim e para você nesta noite: fica de pé que eu vou falar com você. Meu Deus. Ei, escute isso. Pessoas prepararam uma cova para você. Pessoas prepararam um poço. Pessoas prepararam uma forca para tirar a sua vida, para te jogar lá embaixo. Aleluia. Lançaram sobre você maldições, mas o que eles não imaginavam é que você sobreviveria, porque você estava de pé na presença do grande Deus. Aleluia. E Ele estava falando com você: permaneça de pé. O poço eu vou fechar, a cova eu vou fechar, o laço da corda eu vou arrebentar, e você vai me glorificar, porque eu sou Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que você sobreviveria a tanta aflição, você não imagina. Você não imagina. Você olha tanta coisa, é tanta lamentação, é tanta lamúria, é tanto ais nas nossas vidas. Pessoas nos acusando, pessoas nos apontando o dedo, pessoas que não conhecem a sua vida, que não conhecem o seu interior. Conhece você de ouvir falar, mas quando você abraça aqui, coloca debaixo do seu braço, que você está de pé na presença de Deus, e você mantém ele de pé também na presença de Deus, Deus começa a falar com ele: ei, agora você vai conhecer o servo, porque eu vou te apresentar o servo. Aleluia, glória a Deus. E Deus começa a trabalhar na sua vida, e aquela timidez que você tem, Deus tira, e você começa a glorificar, você começa a louvar, você começa a entregar uma palavra, e o coração de Deus está se alegrando. Por quê? Porque você está de pé na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Ponte de pé, porque hoje quero falar contigo. Aleluia! Tinha pessoas lá em cima, por cima de você, você por baixo. E aquele que estava por cima de você estava subindo, porque você estava se acabando lá embaixo. Pessoas que poderiam te dar a mão, te lançaram uma corda para te tirar daquele poço, viraram as costas para você. Mas tinha um que estava te olhando e falando no teu ouvido, como ele falou para Ezequiel: ponha-te de pé, que eu quero falar com você. Aleluia, Deus. Às vezes as pessoas olham para você com tanto desprezo, porque você é cristão. Não querem ouvir os teus gritos, as tuas lamentações. Quando você vai falar com alguém aí no mundo, a primeira coisa que ele fala para você: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Você não fala que
você tem um Deus que é todo poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas. E por que você está assim? Sabe por quê? Porque muitas vezes você não se colocou de pé na presença desse Deus, do jeito que Ele quer que você esteja de pé, olhando para Ele, glorificando, louvando, adorando, dizendo: só Tu és santo, santo, santo. Aleluia! Mas eu vou te falar uma coisa, e você vai falar: não é possível. Ainda bem que não te socorreram. Ainda bem que esses do mundo não te socorreram, porque a voz, o Espírito vieram e te colocaram de pé. Talvez aquelas pessoas que tivessem tentado te socorrer poderia ter acabado de tirar a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus chegou, te colocou de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Enfermidade foi embora, dúvidas foram embora, tribulações, tentação, tudo foi embora. Você só precisa estar de pé, você só precisa crer. Aleluia. Receba em nome de Jesus essa palavra. Deus maravilhoso. Hoje eu conversava com alguém e depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei tão maravilhado da conversa que eu tive, que parece que eu tirei assim os 10 sacos de cimento que estavam nas minhas costas. E logo em seguida, Deus me deu essa palavra de Ezequiel: ponha-te de pé, porque eu vou falar contigo. A partir daquele momento eu estava no meu trabalho. Até esse momento eu estou escutando a voz do meu papai falando: fica de pé. Fica de pé, porque fui eu que te levantei, fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, fui eu que derramei a unção. O homem só derramou óleo, mas eu já te ungi. Lá no ventre da sua mãe eu te escolhi. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, aqui Ezequiel, Ele não chamou Ezequiel pelo nome. Ele disse o quê? Filho do homem, filha do homem. Ele não falou bispo Márcio, ele não falou pastor Eduardo, ele não falou pastora Márcia, nem presbítero Oriovaldo. Ele falou filho do homem. Ou você acha que ele não sabe o nosso nome? O nosso nome está escrito na palma das suas mãos, mas ele fez assim, falou: filho do homem, põe-te de pé. Você já pensou o tamanho do peso dessa palavra? Um Deus tão grande te chamando de filho, um Deus tão grande te chamando de filha. Não é maravilhoso? Quantos não têm essa oportunidade de serem chamados de filhos? Se acham filhos de Deus, mas nunca ouviram Deus falar com eles. Aleluia. Aqui quem ora na madrugada sabe que na madrugada, quando você dobra seu joelho, papai fica ali, ó, horas e horas de conversa. Deus maravilhoso. Aleluia. Você vai pensar muitas vezes que você está abandonado. Deixa eu te falar algo. Quando um sonho dá para acontecer nas nossas vidas, dá para ser realizado, não podemos nos assustar, porque o cenário é Deus quem vai criar. Muitos são os nossos planos, mas só um plano vai vigorar: o plano do grande Deus. É só isso. Você pode sonhar, você pode planejar, mas se você não tiver de pé na presença do Senhor, não vai. Você vai pensar que Deus te deixou sozinho muitas vezes na caminhada, pelo meio do caminho, pelo meio da estrada.
Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Você crê? O cenário que você está vivendo é o cenário de Deus para te jogar dentro do sonho que Ele tem preparado para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Aleluia! Tem coisas e situações, irmãos, que Deus diz e Ele nos manda ficarmos de pé, mas Ele não vai nos chamar pelo nome. Ele vai falar: filho do homem, filha do homem, ponha-te em pé. E não tem lugar, viu, irmãos? Não tem lugar não para a gente escolher para ficar de pé, não. Nem a hora, nem o momento. A hora, o momento, o relógio, o tempo é dele. E na hora que Ele te chamar para ficar de pé, fique. É ordem dos céus. É a ordem que vem do trono da graça. Aonde Ele está preparando um lugar para mim e para você, para um dia nós irmos cearmos com Ele na grande glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fica de pé, porque você vai vencer o mundo. Eu também venci o mundo, e vós vencereis. Isso aí, irmãos, não está só escrito. Se está escrito, é promessa de Deus para as nossas vidas. Eu venci o mundo. Presbítero Leonardo, não chora, não sofra. Você vai vencer também. Estou pregando para mim essa noite, aleluia. Põe-te em pé, porque hoje, aqui neste lugar, agora, Deus vai falar com você. Aleluia! Aleluia! Foca no Senhor, foca em Deus. Como é lindo, maravilhoso ouvir, estar a ouvir Deus falando conosco. Muitas vezes a gente vem para a igreja e quando chega aqui, senta, o cansaço toma conta e você não ouve uma palavra que o pregador falou, porque você não está de pé. Não é porque você está sentado que você não tem que estar em pé. Está entendendo? Você está sentado, mas tem que estar focado. Você tem que estar de pé, ouvindo a palavra do Senhor, porque o que sai da nossa boca, a palavra que sai dos nossos lábios, vem do trono da graça de Deus. É Ele quem coloca, não somos nós quem produzimos. Nós só entregamos. Nós só entregamos. E aí é difícil. Se você não se focar nos céus, se você não se focar em Deus, aleluia. Sabe por quê? É porque Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Ele olha para a palma da sua mão. Seu nome está escrito lá. Mas Ele não quer te chamar pelo seu nome nesse momento. Ele quer te chamar de filho. Ele quer te chamar de filha. Qual é mais honroso? Você ser chamado pelo teu nome, ou você ser chamado pelo grande de filho? Qual é? Qual é? Medita nessa palavra. Qual é mais gostoso? Qual é mais verdadeiro? Ser chamado pelo seu nome, ou você ser chamado de filho do homem? Filho do homem! Põe-te de pé, que eu quero falar com você. Que privilégio, igreja, que privilégio ser chamado assim, sabe? Você ficou contente, se sentiu feliz? Porque o Senhor te chamou assim. A sua alma se alegrou, o seu espírito se alegrou, porque Deus te chamou de filho. Porque Deus te chamou de filha. Eu estou muito feliz por todas as vezes que Ele me chamar de filho. E se nenhuma vez Ele me chamar pelo meu nome, eu sei que Ele vai me chamar de filho, porque Ele é o meu Pai. Ele é o grande que trabalhou na minha vida.
É Ele que me livrou da garra de Satanás. Quando eu estava no chão deitado, uma artilharia pesada sobre a minha vida, quase me levam. Fui ferido, mas Ele falou: põe-te de pé, porque eu vou falar com você. Eu tenho uma grande obra na sua vida. É por isso que hoje pode vir as lutas, pode vir as lutas, pode vir as tribulações. Eu vou estar de pé na presença do meu Pai, para eu ouvir Ele me chamar de filho do homem. É uma grande satisfação, é uma grande alegria. E então, nesse momento, eu quero que a igreja se coloque de pé, por favor. Coloque-se de pé. Você vai ficar de pé agora, e você se imagina que você está de pé na presença de Deus. Fecha teus olhos, fecha teus olhos, aleluia. Estenda as suas mãos, fecha teus olhos, estenda as suas mãos, glorifica a Deus, fala com Deus. Você está na casa do seu Pai, você tem liberdade de dar glória a Deus, glorifica, porque você está de pé na presença do Papai, aleluia. Escute Ele falando com você agora, te chamando de filho, de filha, aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo para você: ei, filho do homem, ei, filha do homem, recebe o que eu tenho para a sua vida. Recebe a unção do Espírito Santo, recebe a unção de cura, recebe a unção de libertação, recebe aquilo que eu tenho reservado para a tua vida. Recebe, e que você continue de pé na minha presença. Receba o poder do alto, receba a unção do meu Espírito sobre a tua vida agora, aleluia. Receba uma unção de cura. Que Deus toque na sua vida, que Deus toque no seu corpo, que Deus toque na sua corrente sanguínea, que Deus toque no seu DNA, que Deus toque nessa doença que você não sabe porque o médico não soube diagnosticar. Deus está tocando agora, nesse momento que você está na presença dEle. Ele te conhece no seu profundo, Ele está tocando nas suas correntes sanguíneas, Ele está tocando no seu câncer, Ele está tocando agora nesse momento em pessoas com caroço na cabeça, em pessoas com a vesícula doente, com a bexiga doente, em pessoas com o coração inchado, em pessoas que o fluxo de sangue não foi normal, aleluia. Ele diz para você: estou colocando uma unção de cura na sua vida. Eu estou chegando, eu estou tocando onde os médicos não conseguem tocar, eu estou chegando onde a medicina não consegue chegar. Receba essa unção de cura, receba essa unção de libertação, receba, igreja, receba a autoridade dos céus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Olhe abrir seus olhos, receba um abraço do Espírito Santo de Deus. Sinta Deus te abraçando nesse momento em que você está de pé na presença dEle. Sinta Ele te abraçando. Sinta a presença de Deus do seu lado. Sinta porque Deus te ama. Deus te tirou do mundo. Não foi para você vir para cá para ficar calado. É para glorificar, é para dar glória. Você está na casa do seu Pai, e na casa do seu Pai você tem toda a liberdade. Você está na frente da maior majestade, da maior autoridade. Antes que houvesse dia, eu já existia, diz o Senhor para você. Amém, igreja? Que Deus em Cristo possa ter falado ao seu coração. As formas são para Deus, o grande e majestoso Senhor, o dono das nossas vidas. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste com a Tua igreja, porque Tu falaste aos nossos corações. Obrigado, Deus. Esteja sempre conosco, Papai, e que nós possamos sempre estarmos de pé na Tua presença. Fala conosco, Deus. Continua nos chamando de filho, continua nos chamando de filha, e
desça sobre nós a tua unção, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Obrigado pela essa oportunidade. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Olha, se colocar em pé na presença de Deus é muito forte, pela glória de Deus. Em nome de Jesus. Quando o presbítero estava ministrando a palavra, minha mente estava indo lá no Getsemane, quando Jesus passou por uma situação muito difícil, aonde Jesus, a adrenalina subia tanto pela situação que ele estava vivendo e passando, sabia que agora ele ia ser pego lá no Getsemane, ia passar por um momento difícil, e agora Jesus é pego, é levado agora para o Sinédrio, e ali no Sinédrio começa a sessão de tortura, ele estava interrogando Jesus, passou agora por uma situação até o dia, de manhã cedo, Jesus sofrendo, sendo chibatado, sofrendo. Pedro olha uma situação daquela que Jesus estava, Pedro nega Jesus por ver, sofrendo daquele jeito. Agora eles pegam Jesus, levam Jesus até Pilatos, então coloca aí para mim em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Mateus 27, verso 11. Jesus todo machucado vai dar um exemplo para mim e para você como foi ministrado. 11. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 27, 11. Fala para a igreja, Senhor. Jesus estava em Pé. Aleluia. Então o nosso sofrimento não pode nos derrubar. As dificuldades de nossas vidas não podem nos derrubar. Nada pode derrubar, porque quando Deus manda levantar e ficar de pé, é porque Ele quer algo comigo e quer algo contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser em nome de Jesus? Prepara o louvor lá.